Um tempo atrás no canal eu fiz um vídeo falando sobre a pior pessoa do mundo e abordando uma questão que está muito presente no filme, mas que ninguém estava falando sobre isso, que é a questão da responsabilidade afetiva. A Pior Pessoa do Mundo é um filme sobre a Julie, uma mulher que está se descobrindo, e é um filme sobre liberdade. Ela está insegura em relação ao que ela quer. Então, nesse processo, ela acaba se envolvendo com dois caras, mas ela não sabe ao certo o que ela quer com eles. E no fim, ela acaba magoando os dois, porque ela decide ficar sozinha. E relacionamento é uma coisa muito complexa, né? É muito raro você ter um relacionamento em que as expectativas, as ideias e os propósitos entre duas pessoas estão completamente alinhados, né? Isso é muito raro. Então, só o fato de você falar sobre relacionamentos é uma coisa complexa, porque na prática existem sentimentos que você tem ou deixou de ter por alguma pessoa que nem você mesmo sabe explicar por que você deixou ou você teve aquele sentimento. Então, você imagina explicar isso. Só que me chamou muita atenção nesse filme, como ele foi tão bem avaliado pela crítica e pelo público, por ser um filme que cria muita empatia, que faz com que as pessoas se identifiquem muito com a personagem, principalmente as mulheres mesmo. O filme ele é muito um retrato do que a gente tem hoje numa geração que está cada vez mais insegura, principalmente sobre relacionamentos. As mulheres elas estão mais empoderadas, mas cada vez mais inseguras sobre um relacionamento. Curiosamente, até mais do que os caras, né? Eu tenho a impressão que hoje em dia existem mais homens decididos a terem um relacionamento do que as mulheres mesmo. Mas a questão da responsabilidade afetiva não foi levada em consideração no filme. O que é responsabilidade afetiva? É basicamente você ser sincero com outra pessoa, né, que você está se envolvendo desde o começo, sobre os seus sentimentos e sobre as suas expectativas. No filme, a personagem ela não é sincera. Ela não tem essa responsabilidade afetiva. Ela simplesmente faz como a maioria das pessoas fazem, simplesmente deixam rolar. Mas enquanto isso, ela deixa o cara se apegar e se apaixonar cada vez mais por ela, enquanto ela está cada vez menos segura do que ela quer num relacionamento. Então a falta de responsabilidade, da empatia pelo sentimento do outro, porque em algum momento essa bomba vai estourar e só vai machucar o lado que está se apegando. E hoje em dia as pessoas também têm muito essa coisa de querer tratar ficante como namorado, de ter uma pessoa para os seus momentos de carência, mas ao mesmo tempo querer a sua liberdade, não querer ter um compromisso, né, só com uma pessoa. Mas será que isso não é uma corda que está só sendo esticada, em que em algum momento ela vai arrebentar e alguém acaba se machucando? E o que acontece muito também é que nesse processo de responsabilidade afetiva, às vezes só sinceridade não é suficiente. Porque de que adianta você falar desde o início para a pessoa que você não quer relacionamento, que você não quer se envolver com ninguém, mas você vai lá e se envolve. A atitude é diferente daquilo que você fala. Isso só vai fazer a outra pessoa se apegar cada vez mais, enquanto você está se apegando cada vez menos. Porque cria a sensação na outra pessoa, às vezes até de forma inconsciente mesmo, de que quanto mais tempo vocês estão ficando, mais ela está te conquistando e fazendo você mudar de ideia sobre se envolver ou não. Mas muitas vezes é o contrário. E o que faz muitas vezes você se apaixonar por alguém é justamente o tempo de contato, momentos que você passa com ela. O ideal quando você não quer se envolver com alguém é não se envolver com alguém. Isso é responsabilidade afetiva. Não adianta simplesmente a outra pessoa estar ciente disso, porque sentimento é uma coisa que você não controla. Então a Julia ela não teve essa responsabilidade afetiva. Ela pensou de uma forma egoísta. O título, inclusive, A Pior Pessoa do Mundo, é só uma figura de linguagem. O próprio diretor confirmou isso. Mas a protagonista, ela é uma anti-heroína. Ela tá de peito aberto para ser julgada ali pelo público. Mas ela só gerou empatia e identificação. E empatia é uma coisa muito boa no filme. Mas porra, mano, será que nesse caso não é um problema?